Amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça e misericórdia de Deus, estamos retornando ao nosso encontro semanal, nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical, agradecendo a você, professor da escola, você, superintendente da escola, você, aluno que está sempre conosco, que os seus domingos, as suas manhãs de domingo, sejam proveitosas numa igreja evangélica, numa classe de escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus. Se você preferir, nós estamos ali na congregação do Augusto Franco, ali na Avenida José de Menezes, 764, antiga Canal 4. Nós estamos ali pelas manhãs. Nessa manhã, especialmente, estaremos às 8 horas, visto que também teremos a ceia do Senhor. Mas você pode chegar lá às 7 horas, estaremos juntos estudando a palavra de Deus, que nesse trimestre é comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é líder da Igreja Assembleia de Deus em Tirirical, estado do Maranhão. A carreira que nos está proposta é o nosso tema geral. O caminho da salvação, santidade e perseverança para se chegar ao céu. A lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Meus amados irmãos, quando o escritor aos Hebreus fala que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e que por isso nós devemos ter muito cuidado para nos manter com essas testemunhas. Esse capítulo e versículo é que dão o título geral da nossa lição de hoje. Ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então o escritor faz uma separação entre o que é embaraçoso e o que é pecaminoso. Então quando nós estamos dizendo, ou estamos aprendendo que como devemos nos conduzir na caminhada, nós vamos tratar nessa lição sobre a conduta cristã enquanto aguardamos o grande dia do arrebatamento. Abordaremos a prudência como algo indispensável à caminhada e aprenderemos como venceremos os dias maus. Então nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e por isso mesmo o escritor diz que nós devemos deixar o embaraço e o pecado. Tomando como base aqui o versículo 1 do capítulo 12, se nós estamos cercados por testemunhas, muitas vezes nós somos tentados a viver por elas, ou a buscar alguma coisa delas, já que elas estão ao nosso lado. Essas testemunhas, nós podemos dizer que elas podem ser alguém que quer nos elogiar, às vezes, vamos, vai chegar, você vai conseguir, ou outras que queiram nos criticar. Se nós vamos dar ouvido às que nos elogiam, nós correremos o risco de ficar vaidosos, de acharmos que somos melhores do que os demais. E muitas vezes perder o tino, perder o equilíbrio. Ou se nós vamos ouvir as que nos criticam, nós vamos ficar apavorados, enraivecidos. Da mesma forma, podemos também perder o equilíbrio, o tino. Então, o certo que ele diz, o certo é o quê? Deixar o embaraço. Se de um lado ou de outro essa testemunha vai nos embaraçar, deixe para lá, corra a sua carreira.
A carreira está proposta a você e não às testemunhas. A carreira está proposta a você, a mim e não aos que nos assistem. O que é embaraço? O embaraço não é pecado, mas vai causar dificuldade para a sua vida. Por exemplo, Jesus, quando foi recebido na casa de Maria e Marta, Maria ficou aos pés dele, ouvindo ele falar. Naturalmente, tudo que Jesus falava era plausível para alguém que ouvisse. Marta, então, ficou cuidando da casa. E ainda teve a liberdade de cobrar de Jesus que mandasse também Maria ir cuidar da casa. Naturalmente, para Jesus, como convidado, ficar sozinho ali. E Jesus disse o quê? Marta, Marta, estás distraída com muitas coisas. Então, essa distração de Marta não era necessariamente um pecado. Se ela estava tratando da recepção, da alimentação para o mestre, não era pecado, mas era uma distração. Era algo inoportuno. Da mesma forma que na caminhada, se nós formos nos incomodar com os embaraços, nós vamos ficar. Alguém pode ir embora. E nós vamos ficar. E o pecado é aquele que é a transgressão da lei de Deus. É aquele que nós fazemos e que não agrada a Deus. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Deixa a testemunha, abandona o embaraço, rejeita o pecado, mas continue correndo. Aí ele diz, mas corra com paciência. Abandone tudo que vai lhe trazer dificuldade ou que vai tirar a visão da sua carreira. Mas corra, continue correndo. Quer dizer, a caminhada continuada. Com paciência, a carreira que nos está proposta. Todos nós temos uma carreira proposta. Todos nós. Não vou aqui citar nenhum tipo de carreira, mas isso é uma coisa elementar. Todos temos uma carreira. E ainda ele diz, olhando para Jesus. Então, a nossa carreira tem que ser feita olhando para Jesus e mais ninguém. O padrão de conduta na caminhada. O padrão de conduta da nossa caminhada não pode ser outro. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão. Ele é o padrão em tudo. Em tudo ele foi exemplo. Em tudo Jesus foi exemplo. Se a Bíblia diz que ele foi lavar os pés aos discípulos, todos aceitaram, menos Pedro. Ele disse que se Pedro não deixasse ele lavar os pés, não teria parte com ele. Depois, lá na frente, ele diz, eu vos dei exemplo. Exemplo de humildade. Exemplo daquilo que nunca nós devemos nos julgar tão grandes, a ponto de não podermos servir alguém que nós erradamente julgamos que são menores do que nós. Então, é Jesus o nosso modelo para caminharmos para o céu. E se ele é o nosso modelo, nós devemos caminhar fazendo a vontade dele, como diz, nos livrando dos embaraços e do pecado. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos e os amigos em João, Evangelista João, capítulo 13 e versículo 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então a gente não pode fazer nada enquanto estamos caminhando para, muitas vezes, levar vantagem, se não é isso que é o correto, se não foi isso que Jesus fez. A gente sabe que muitas competições, elas são tentadas à fraude. Tem pessoas que gostam de fraudar, de avançar, de levar vantagem. Mas o que é que a Bíblia diz? Façais vós também tudo o que eu fiz, como eu fiz, façam também. Que aí a certeza de acertar é fazer como Jesus fez. Paulo, uma vez, ele teve a ousadia de dizer ou de pedir que nós fôssemos seus imitadores, como ele foi de Cristo. Então, quando nós nos guiamos por alguém que nós julgamos ser correta, uma pessoa dada ao bem,
Nós podemos também seguir essa pessoa, podemos seguir os seus passos, mas o modelo perfeito é o nosso Deus. E para que nós sigamos o seu modelo, temos que fazer a sua vontade. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Lembro-me que uma vez ele estava conversando com os apóstolos, ele disse: o meu Pai está comigo, ele não tem me deixado só, porque eu faço sempre a sua vontade. Glória a Deus. Qual o pai que não se agrada de saber que os seus filhos fazem a sua vontade? Quando essa vontade está de acordo com a palavra de Deus. Quando o pai é uma pessoa correta, quando a mãe é uma pessoa correta e seus filhos seguem, isso é uma alegria, isso é uma satisfação incomensurável em saber que nós criamos, nós recebemos a graça de Deus para criar filhos que nos honram, que nos dignificam e que nós sabemos que onde cheguem, dê exemplo de pessoas corretas e fiéis. Quando nós então seguimos a Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a sua vontade, logo nós vamos ter uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Paulo fala aqui, ele toma como base um atleta cristão. Ele pergunta: vocês não sabem que as pessoas correm no estádio? O estádio era um lugar lá na Grécia Antiga onde se fazia parte da competição das maratonas. Era o estádio. Naquele estádio havia 5 modalidades e as pessoas que ganhavam no estádio, que era a última, diz que viravam ídolos gregos. Só que Paulo disse que era só um. Apenas um era premiado. Mas nós que andamos para o céu não há apenas um. Aí ele diz: dessa forma o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e igualmente bem-sucedidas. Então, se o atleta lá na Grécia Antiga, ele corria no estádio, fazia tudo, e Paulo ainda disse que quem queria ser atleta, de tudo se abstinha. Isto é, a gente sabe que os atletas hoje, eles seguem a mesma risca, eles comem comida selecionada, preparada especialmente para eles, para que eles não venham a perder para os outros, os mais preparados. Então essas pessoas de tudo se abstinham. Então quando nós estamos na caminhada espiritual, nessa competição espiritual, nós devemos nos abster não da comida lá do atleta. Não são os mestres que vão preparar a comida lá dos atletas de ontem e de hoje. Não, a nossa alimentação está aqui na Bíblia. Nós também nos abstemos daquilo que não está aqui, aquilo que fere a dignidade de Deus, aquilo que vai de encontro ao caráter de Deus. Nós devemos também rejeitar se quisermos ter uma vida bem-sucedida. Porque um atleta que frequenta a noite, um atleta que não se alimenta com comidas selecionadas, ele não vai ter bom sucesso, não. Ele vai ser ultrapassado. Da mesma forma, o cristão que não se abstém do pecado, o cristão que vive no mundo de qualquer forma, o cristão que não ama a Deus, não ama o próximo, não se alimenta da palavra, esse cristão, infelizmente, o final dele, da caminhada dele, não é o céu. Ele está fora do padrão, e aqueles que estão fora do padrão não chegarão. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Prudência é capacidade para aprender e ensinar. Prudência é cuidado, é moderação, é equilíbrio. Então a caminhada tem que ser feita com prudência. E nós podemos voltar lá para o atleta novamente.
Se quer ter sucesso na sua vida de atleta, você tem que se abster do que todo mundo faz, você tem que se abster. Por exemplo, tem que se abster muitas vezes de determinadas festas para estar treinando. Atleta que não treina é atleta que não ganha. O atleta, meus amados irmãos, que não tem prudência na hora da saída, ele não terá resistência na hora da chegada. Então, se ele tem que sair de determinadas coisas para se preparar, ele tem que sair. Se não sair, não vai chegar. Vai cansar na caminhada. Quantas vezes eu sou militar e já vi, muitas vezes, pessoas que iam fazer o famoso teste de aptidão física e sem orientação começavam a correr, parecendo que estavam disputando lá na maratona grega. Logo ali cansavam. Perdiam o emprego, perdiam o segmento da seleção, porque cansaram. Não chegaram no final. Eles não souberam sair, naturalmente perderam a resistência para chegar. Então, a prudência daqueles que andam para o céu é fundamental, é indispensável. Saia devagarzinho, não queira ser mais crente do que ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos ser nem tão crentes, nem tão santos, nem tão ímpios. Não demasiadamente santo, nem demasiadamente ímpio, para que não destruamos a nós mesmos. Tenha prudência. A caminhada é uma caminhada de sabedoria, é uma caminhada cujo final nós sabemos onde vamos chegar. E o passo, quem vai dar é o Senhor. O passo, a largura do passo, o tempo da chegada, é Ele que vai nos dar. Isso não está no nosso domínio, não. Agora, o que está no nosso domínio é a prudência, é o cuidado, é a moderação, é o equilíbrio, porque é isso que vai nos fazer chegar. Aí Paulo diz que se nós temos a prudência, logo nós não vamos andar como nécio. Nécios são pessoas que são tolas, pessoas que não são sábias, pessoas que são vagarosas. Jesus chamou aqueles dois apóstolos que iam lá para Emaús de tardios. Ó nécios, de tardios para crer. Nécio. Então, nós não podemos ser nécios, vagarosos, tardios, tolos, porque a caminhada é uma caminhada de verdade. Não podemos brincar quando estamos fazendo algo verdadeiro. Não andemos como nécios, mas andemos como sábios. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu sou sábio. Os que não temem a Deus são os que vivem arriscando, são as pessoas que arriscam tudo. Mas quando nós tememos a Deus, nós somos sábios. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento, sabedoria, e realmente faz distinguir entre o que deve e o que deve fazer e o que não deve fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Então, prudência, cuidado. É relevante sermos prudentes e cuidadosos para que não voltemos ao mundo, para que não demos muita bola às testemunhas, para que não nos embaracemos e esse embaraço nos leva ao pecado, porque o pecado não é anterior ao embaraço. O embaraço é anterior ao pecado. Você se embaraça, se distrai e termina caindo, termina pecando. Então, quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos vencer os dias maus. Os dias maus todos nós passaremos. São aqueles dias que nós achamos que nada vai dar certo, que Deus já não nos ouve, que os céus estão fechados, que o tempo acabou, que a esperança se esvaiu. Esses são os dias maus. Parece que quando eu não era crente era melhor do que agora, só foi aceitar Jesus, estou pior. Os meus amigos prosperam, eu não. Esses são os dias maus. Mas para o crente em Jesus, esses dias serão vencidos.
porque não será vencido com a nossa força, não serão vencidos com a nossa sabedoria, mas o nosso Deus é que nos vai fazer vencedores. E Paulo disse que nós devemos vencer os dias maus remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar esse tempo. O cristão e a pessoa sábia tem que viver o tempo todo aproveitando o tempo. O escritor, o nosso irmão, o rei Salomão, escrevendo no livro dos Provérbios, capítulo 13, capítulo 20, versículo 13, ele diz o seguinte: não ameis o sono para que não empobreças. Olha, se quer saber de uma pessoa que não aproveita o tempo, é o dormioco. É a pessoa que dorme demais. Ele se deita 8 da noite e quer se acordar 9, 10 da outra manhã. Da manhã do outro dia. Então, esse camarada já se levanta com boa parte do dia perdido. Então, ele não remia o tempo. Isso é algo material. Mas, do ponto de vista espiritual, também temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. Todo o tempo que o Senhor nos deu para servi-lo, nós devemos aproveitar. Não devemos perder de jeito nenhum. E Paulo é mais enfático. Ele diz que nós devemos remir o tempo até a volta do Senhor. Não adianta eu aproveitar o tempo, viver na casa de Deus, orar, pregar, depois perder a esperança. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós teremos dias maus. Mas ele diz: e havendo feito tudo, ficar firme. Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo é entender qual é a vontade de Deus. Para mim, esse caminho é melhor, mas é a vontade de Deus por esse caminho? Para mim, isso aqui que eu estou na mão é melhor, mas é a vontade de Deus? Remir o tempo, aproveitemos. E esse remir o tempo não é por um dia, não é pela metade da nossa vida, não. É até a volta do Senhor. Porque os dias são maus, e se esses dias são maus, eles vão nos atrapalhar lá na frente. Glória a Deus. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É preciso viver sábia e prudentemente. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.